Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Decolar, o podcast da Atitude e Inovação. Eu sou Eline Casasola e vou conduzir esse programa com vocês. Estou com um convidado super especial aqui, o Bruno Stefani, que é uma referência em inovação. Estou muito, muito, muito feliz que ele está aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito bacana. Bruno, muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Primeiro, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de bater papo. Hoje, basicamente, eu estou olhando inovação por diferentes ângulos, né? Nos últimos anos, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, passei pelo Itaú, passei pela Ambev e percebi que o que eu fazia, especialmente na Ambev, eu podia fazer para mais empresas. E comecei a atuar como consultor, conselheiro, professor. Então, trabalho com diversas empresas hoje, desde médias até grandes, e dou aula, que é algo que eu adoro, assim. Acho que a gente, para a inovação, tem o dever e tem a oportunidade de tentar trazer mais profundidade para um assunto que a gente vê no mercado corporativo ainda sendo discutido não com pouca profundidade, mas eu acho que a gente não gasta o devido tempo para entender a essência. Acho que a gente vai muito para as aplicações, para os casos, e eu gosto de ir um pouco mais na essência, tentar entender. E até para os assuntos mais novos, né, tentar desenhar alguma coisa, que é o que eu estou fazendo no doutorado, que tenta explicar o que a gente pode fazer nos próximos anos. Então, o papo aqui hoje, acho que a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. E, de novo, obrigado pelo convite. Imagina, eu conheci o Bruno comendo brigadeiro num evento, eu vou expor o meu lado formiga aqui, e quando eu conheci ele começou a falar sobre inovação e, enfim, se apresentou, ele trabalhava na Ambev na época, e sabe quando você conhece uma pessoa e você pensa assim, nossa, eu quero entender mais o que esse cara faz, porque ele fala de inovação com muita propriedade, de certa forma. E aí a gente começou a conversar cada vez mais, né, sobre vários temas relacionados à inovação, e eu vejo que o Bruno tem uma cabeça muito aberta. Ele tem assim, eu acho que dentro da cabeça dele, cabeça de homem tem aquelas caixinhas, multi-caixinhas. Eu não sei como que ele consegue abrir e fechar todas elas, mas ele consegue correlacionar elas muito bem. E ele está voltando agora do SXSW, e eu falei para ele, vamos conversar sobre inovação como um todo, inovação aberta, a tua percepção de inovação e o que você vem percebendo como tendência voltando desse grande evento também. Então é um bate-papo muito leve e eu estou extremamente curiosa, para ser bem sincera, para saber um pouquinho sobre tendências de inovação. Acho que a gente poderia começar nesse sentido falando um pouquinho sobre o que você viu lá, sobre as tendências, para a gente expor para todo mundo que está assistindo, assim, o que vem pela frente? É tanta coisa mudando tão rápido, né? Como que você percebe isso? Perfeito. E acabei de chegar mesmo. Faz 4 horas que eu pousei e tomei um banho e vim para cá. E acho que foram 5 dias lá em Austin, né? O SXSW, para quem não conhece, talvez seja o maior evento de inovação do mundo. Ele acontece normalmente em março, em Austin, nos Estados Unidos. E lá você tem a oportunidade de ver o que vai ser tendência. Isso é a parte boa, assim. Eu acho que as pessoas lá estão contando o que elas estão fazendo. Muitas vezes os assuntos eles são primários, eles estão no começo. Só que você começa a perceber correlação. Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só para dar um panorama de o que seria um dia no SXSW. Você acorda ali por volta de 7, 7 e meia da manhã, vai tomar café com alguém, normalmente é uma história interessante, assiste 4 palestras ao longo do dia, 4, 5 palestras, no meio dessas palestras você almoça provavelmente com alguém, aí depende muito do seu foco, né? Você quer aprender, você quer fazer negócio, enfim, tem de tudo. E no final do dia tem os happy hours, que se você olhar de maneira superficial parece uma festa, mas se você olhar bem, acho que é uma oportunidade de você conversar com mais pessoas que assistiram conteúdos diferentes e ver um pouco do que você não conseguiu ver, porque tem muita coisa acontecendo e você tem só 4, 5 palestras por dia, ou até confirmar algumas visões ou ter outras visões sobre o mesmo assunto que você viu. Que talvez você não tenha nem pensado, né? Exatamente. E essas conexões, elas acontecem bem quando você está ali tomando uma cervejinha, um vinho. E aí, obviamente, a noite vai passando. Quem quiser para festa, vai para festa. Eu prefiro ir para minha casa ou para o apartamento, dormir, porque o dia seguinte é intenso da mesma forma. O que eu acho que dá para trazer, assim, dos 4, 5 dias que eu passei lá? AI, obviamente, é o grande assunto que está todo mundo discutindo.
Só que dá para perceber também que está muito no começo. Eu estou fazendo doutorado com o professor Silvio Meira e ele fala que a gente está na idade da pedra lascada do AI. Tá Nossa, no que começo interessante. do começo do começo do começo, e você percebe que os cases se repetem muito, os clichês se repetem muito, você escuta toda hora as pessoas falando, não, você não vai perder seu emprego para uma AI, você vai perder emprego para uma pessoa que usa AI. Tá tudo meio que no gerúndio, sabe? As coisas estão sendo desenhadas, é uma transformação numa velocidade muito acelerada, então não dá para ficar de fora, esse é algo que é importante falar, porque se você deixar passar, fica difícil pegar. Não é que nem a internet que a gente teve há 30 anos atrás, que foi crescendo gradualmente. Agora não, porque como é robô, programando robô, vai muito mais rápido. Esse é o tópico número 1. O ponto 2, que é diametralmente oposto, e para mim talvez seja o grande tema, foi o que mais me marcou, são pessoas. Você tinha ao mesmo tempo ali um cientista da NASA discutindo com uma poetisa. Essa foi inclusive a sessão de abertura do SX, já que dá o tom, né, do que vai ser essa aparente contradição, mas também essa colaboração entre ciência e arte, entre exatas e humanas. Para mim isso foi o que mais me chamou a atenção, por quê? Porque ao passo que a gente está vendo a tecnologia desenvolver muito, a gente está vendo as pessoas querendo estar mais próximas. A tecnologia, querendo ou não, deixa a gente um pouco isolado, deixa a gente talvez digital demais, online demais. Então, muita gente ali se emocionou. Tem casos incríveis de amigos próximos que, cara, chorou em palestra, que, cara, teve experiências assim de, tipo, se encontrar com você mesmo, se encontrar com o outro e se encontrar com esse ecossistema. Então, acho que pessoas ali foi algo muito forte. Tem uma coisa que me chamou a atenção, eu sempre gosto de chegar cedo lá nas palestras e sentar na frente, que depois você pode perguntar, dá para tirar foto de um slide melhor e tal. E você percebia nitidamente que, especialmente os mediadores, tinham roteiros gigantescos. Era nítido que tinha sido feito num chat GPT, num Gemini da vida. Tinha ali 20 páginas. E você percebia, assim, pela quantidade de páginas, ou até quando estava num tablet, que a pessoa corria ali, você fala, cara, é engraçado isso, porque ao mesmo tempo a pessoa queria cobrir aquela quantidade de perguntas, e quem fazia isso ficava um negócio muito mecânico. Quem não tinha um roteiro feito por AI, que minimamente ali foi atrás, gastou mais tempo, se preparou, teve uma conversa mais profunda. Porque, como eu falei, está muito no começo ainda, não AI em si, mas o nosso entendimento da aplicação. A maior parte das pessoas usa o chat GPT para fazer perguntas bobas, igual a gente faz no Google. Exatamente, não é esse o objetivo, né? Não, você precisa ter tempo ali conversando com a ferramenta para ter mais profundidade. E essa para mim foi assim, acho que foram os 2 pontos que me chamou muita atenção. Você percebe as empresas procurando novas avenidas de crescimento, as empresas querendo produzir através da tecnologia novos negócios. Mas esses 2 pontos para mim foram disparados, assim, o que estava nos grandes painéis, estava na sessão de abertura, aquelas sessões no centro de convenções, nas maiores salas, ou era sobre AI, ou era sobre o humano em si, ou a relação da AI com o humano, ou do humano com a AI. E o interessante é que a inteligência artificial, ela não pode fazer com que a gente deixe ou que a gente perca, de certa forma, o que a gente tem de original. Porque às vezes você quer utilizar aquele prompt, você quer utilizar aquilo que o chat GPT-4, por exemplo, te deu como informação, mas não é a tua essência. E aí é que você se perde um pouquinho. Talvez esse foi o sentido de algumas pessoas terem se perdido no meio da história, né? Total. E aí você começa a ter também alguns assuntos que mesclam um pouco disso, né? Que é toda uma economia de criadores, né? Esse assunto também estava muito forte lá. Porque a hora que você tem humano equipado por AI criando conteúdo, você tem a exponencialização do influenciador, do creator, né? Eu brinco que um autor bom que sabe usar AI, não é ele vira um autor melhor, ele literalmente vira uma editora. É verdade, faz sentido. Porque não é que ele vai conseguir um livro de... Antes ele fazia um livro de 200 páginas, agora ele vai fazer de 300. Não. Ele vai fazer 5 livros de 200 páginas, 10 livros de 200 páginas. Tudo é através da ferramenta. Você hoje, para escrever um livro, nem ghostwriter você precisa mais. Você só precisa fazer um roteiro e deixar a AI preencher esse roteiro. Conforme você vai conversando, esse livro vai ficando cada vez mais completo. Só que é o que a gente estava falando, né?
a maior parte das pessoas chega ali no chat GPT e fala, me escreve um livro sobre inovação corporativa de 200 páginas. Não vai rolar. Superficial. Não, e não vai sair. Não tem como fazer. Agora, se você divide essas 200 páginas em 20 capítulos de 10 páginas e depois vai fazendo as perguntas certas, trazendo os cases, relendo, pedindo para reescrever, você faz em horas. É que a questão é a inteligência artificial te ajudar e não fazer por você, de certa Exatamente. forma. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Assim, como que você utiliza a tecnologia a teu favor, te ajudando a exponencializar o que você tem de bom, mas não te substituindo, porque aí fica mecânico, né? Exato. A Microsoft foi muito feliz no nome que ela deu para o assistente, que é o Copilot, que é exatamente isso. Você tem um copiloto ali da sua vida, seja para organizar a sua agenda, para responder um e-mail, para escrever um texto, para tirar o bloqueio. Quando a gente normalmente senta ali na frente do computador e fala, nossa, preciso escrever um post do LinkedIn, preciso criar um conteúdo. Ela tira o seu bloqueio e é como se fosse aquecendo ali e depois você consegue assumir o controle e escrever algo muito profundo. Então, esse talvez tenha sido um terceiro assunto, mas com menos exposição do que os dois primeiros, que apareceu bastante, né? Todo mundo hoje é um criador, todas as empresas com marcas fortes precisam entender, cara, como é que eu me posiciono, como é que eu uso essas ferramentas. E por que esse assunto, acho que ele é importante? Porque ele vai literalmente na intersecção entre AI e humano. Como é que AI me ajuda a criar para humanos, deixando a minha marca mais humanizada, sem perder toda a ferramental tecnológico que eu tenho à minha disposição. Porque no final das contas, quem vai consumir tudo isso são os humanos. Exatamente. Então, é uma linha tênue, de certa forma, né? Exato. Então, acho que assim, eu gosto muito, acho que vale. Tem uma discussão, a gente estava até conversando aqui de é caro, é barato, poxa, é um evento que tem pouca diversidade. Cara, eu não sei, eu encaro muito como 4, 5 dias de fechar a agenda, pensar. Para mim, é um ROI positivo, ele se paga, eu consigo fazer negócio, eu consigo explorar oportunidades, então vale a pena. Acho que cada um tem a sua decisão a ser tomada, mas eu acho que vale a pena. Pelo menos uma vez vale a pena E é pisar muito lá. particular também isso. Só Sim. que eu acredito assim, às vezes a gente participa de algum evento, e um insight que você tira desse evento já valeu o evento. Ele te abre a cabeça, ele te abre possibilidades para você pensar de uma forma que você não estava pensando antes, de uma forma totalmente diferente, que se você tivesse lá na tua caixinha, no teu ambiente comum do dia a dia, talvez você não teria percebido certas coisas. Não, e eu acho que tem até mais do que isso, que as pessoas confundem, né, causa e consequência. Muita gente diz que, poxa, o que eu vejo lá eu não consigo aplicar na minha empresa. Mas aí o problema não está no evento, o problema está na sua empresa. Exatamente. Você não conseguir aplicar é um problema estrutural, é outra conversa. Então, são coisas diferentes e tem que tomar cuidado para não misturar. E aí até, acho que para a gente entrar um pouco nesse ponto da inovação, eu vejo poucas empresas realmente fazendo um trabalho que você fala, uau, realmente está inovando, realmente está fazendo coisa nova. Eu vejo muita empresa ainda entregando muito bem o curto prazo, mas deixando muita margem para perder mercado. Porque a inovação ela começa do problema do consumidor, né? E normalmente grande empresa ela não está ouvindo genuinamente o problema do consumidor. Ela está fazendo aquilo que ela acredita. São pouquíssimas empresas, líderes de mercado muito grandes, com executivos muito bons que escutam. E é difícil, tá? Não estou falando que é fácil assim e que é um erro. Não, é difícil mesmo. É difícil você falar para um executivo de 15, 20 anos de carreira que o que ele está pensando não faz mais sentido porque o mundo mudou muito ou porque o mundo muda constantemente. E que a maneira como ele faz as coisas, com planos estratégicos de 1, 5, 10 anos, não faz o menor sentido. Que a velocidade hoje da empresa está na capacidade dela ouvir, testar, corrigir rapidamente o que deu errado e colocar mais dinheiro naquilo que deu certo. É o que a gente chama de iterar. Ninguém mais deveria fazer planos onde você liga do ponto A ao ponto D. Você deveria fazer um plano onde você vai do A para o B, do B para o C, do C para o D. E com uma velocidade muito maior e muito mais fluido, muito mais assertivo. São pouquíssimas empresas que estão fazendo isso muito bem. Infelizmente, aquelas que começaram a fazer muito bem é porque sofreram no passado. Proativamente, eu tenho visto pouquíssimas, assim, pouquíssimas. E sabe que essa questão de você fazer pequenos planos
que juntos é um plano maior, de certa forma, a gente fala lá na empresa que o planejamento estratégico que a gente faz todo ano, ele não é do ano. Não tem mais como fazer um planejamento estratégico dentro do nosso negócio para o ano todo. A gente vai fazendo ele de um formato geral, com algumas ações para o ano, mas ele é revisto a cada 3 meses, porque o negócio muda muito rápido. A nossa estratégia muda muito rápido e o mercado está mudando muito rápido. Logo, eu não consigo iniciar o ano e ter uma diretriz que eu sei que em dezembro de 2024 eu vou terminar exatamente com essa diretriz. É impossível. E eu acredito que isso se encaixa para muitas empresas. O problema é quando a empresa está pensando, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos eu vou chegar no ponto X. É difícil você conseguir ter essa linha de pensamento, porque está mudando muito rápido. Daqui 3 meses vai acontecer alguma coisa que a gente nem está imaginando agora, que vai mudar mais rápido ainda. Então, como que você percebe, assim, tendo um olhar de grande empresa, porque você trabalhou em grande empresa por muito tempo, agora você está no mercado vendo muitas outras coisas que você também já via, mas com um olhar talvez um pouco diferente, né? A questão da aplicação da inovação. Como que você percebe uma diferença gritante entre aplicando a inovação numa empresa de grande porte e aplicação em startup, por exemplo? Tá. Acho que, até complementando o que você falou do planejamento, tem um ponto que é interessante e ele é verdade nos últimos 4 anos, assim. Pode pegar, a gente está em 2024 agora. Vem de 2020 a 2024. Covid, guerra da Ucrânia, inflação, explosão da AI. Ninguém tinha isso planejado. E parecem cisnes negros, né? Não, vai acontecer um negócio que não tá no plano, mas é uma vez na vida. Só que acontece um cisne negro por ano. Então, esse é o mundo real que a gente vive. Qual que é a diferença? Como é que startup olha isso? Como é que grande empresa olha isso? E aí tem pontos bons e pontos ruins. Assim, a grande empresa normalmente tem caixa para superar uma diversidade dessa. Então, ela tem o conforto e, ao mesmo tempo, ela não precisa arriscar tanto. O que dá abertura para você sofrer um ataque de um concorrente, entre aspas, ser disruptado, e a startup não tem essa oportunidade. Tempo bom, tempo ruim, ela precisa arriscar. A startup basicamente é uma ideia que virou uma solução que vai provar que essa solução resolve um problema. E ela precisa fazer isso muito bem feito num nicho para achar o seu product market fit, achar o seu cliente e depois escalar. O que eu vejo, a grande diferença é a startup planeja bem, planeja rápido e executa melhor ainda e mais rápido ainda. Ela aprende executando, ela não aprende estudando, ela não tem tempo. Velocidade. Exato. E execução. Sim, talvez seja mais do que velocidade, é capacidade de executar. A grande empresa, por toda a hierarquia, pela maneira como os incentivos são escritos, por não ter autorização de ninguém atacar o negócio principal, a grande empresa foi feita para defender o status quo, para fazer bem feito o que ela sempre fez, sendo mais eficiente, pensando em custo. Ela não consegue toda hora criar coisas novas. Ela precisa defender o que ela está fazendo. Então, é aquela disputa de eu preciso ganhar tanto de market share, eu preciso diminuir tantos % do meu custo, eu preciso abrir novos mercados de uma forma controlada. Essa é a diferença. A questão da execução, ela é muito forte. E aí, você tem a diferença. E o que traz essa diferença? As pessoas que estão ali na frente. De um lado você tem um empreendedor, do outro lado você tem um executivo. São pessoas completamente diferentes. Com incentivos escritos de maneira completamente diferente. O empreendedor está olhando em resolver o problema, fazer a empresa dele crescer, e ele vai ganhar dinheiro na venda de um percentual ou do todo da empresa dele. O executivo está sendo, na maior parte dos casos, medido pelo bônus dele anual ou pela remuneração anual que ele tem. E isso vem da entrega das metas de curto prazo definidas por um acionista. Então, isso muda tudo. Automaticamente ele olha muito a curto prazo, porque ele precisa entregar mais rápido, e o empreendedor, ele precisa sobreviver. Essa é a realidade, né? E o executivo está certo. Porque no fim do dia são pessoas com entregas, com seus boletos que precisam ali sustentar o seu cargo e sua vida. Ele está certo. Errado está quem escreve o incentivo dessa maneira. Deveria, obviamente, se uma grande empresa começar a se comportar como uma startup, ela vai quebrar. Ela não pode. Mas é o meio do caminho.
É a tal da ambidestria, é o tal do motor 2, é o tal de você fazer unidades periféricas que atacam o negócio principal. Isso precisa ser feito. Só que aí você chega no segundo problema, que é o conceito de inovação ele é novo, muito novo. As pessoas não pararam para estudar profundamente, não executaram, não tem normalmente background, não tem experiência, não sabe liderar um time para falar desse assunto. Esse é o problema. Boa parte dos diretores, VPs que a gente tem nas grandes empresas tiveram pouco tempo de contato com a construção de novos negócios, com se conectar ao ecossistema de startups, pensar novos negócios através de P&D, que é um tema que tá na moda agora. Então eu acho que a gente tem uma curva de aprendizado aí que está lenta. E não dá para ser muito lento. Você literalmente está colocando o seu negócio em risco. Vou pegar o exemplo do Nubank, que eu acho que é um exemplo maravilhoso. Assim. O Nubank tem 10 anos e hoje é o segundo banco em valor de mercado do Brasil. Passando nomes aí que você fala, como assim? Então, é um player que deixou de ser aquela startup bonitinha, inofensiva, pequenininha, do cartão roxinho, bonitinho, e virou um negócio complexo, com velocidade, dando lucro atrás de lucro, e você fala, aonde vai, entendeu? Então, esse é o ponto que eu acho que já começa a mostrar que aquela, entre aspas, galera do post-it, piscina de bolinha, tá vencendo. Tá dando muito resultado e tá crescendo muito. E talvez, Bruno, entra um meio termo no meio dessa história, que é a inovação aberta. Sim. Que é efetivamente assim, como que a gente coloca aqui nesse mesmo bolo, de certa forma, a grande empresa, a startup, as ICTs, as universidades, parques tecnológicos, governo, que aí eu até acabo puxando mais para o meu lado da captação de recurso, como que a gente consegue envolver todo mundo para trabalhar junto e todo mundo crescer junto de uma forma mais acelerada e contínua, de certa forma também. E aí eu acho que você tem uma rede que a grande empresa está no centro, que precisa ser melhor orquestrada. No fim do dia, o que a startup quer da grande empresa? Contrato ou possibilidade de investimento. Simples assim. Tipo, se você chegar para uma startup, sendo você uma grande empresa, e falar, vamos fazer um P&D juntos, talvez a startup até faça para ter o case, mas ela sabe que financeiramente não faz muito sentido. Por educação, por respeito, por não saber falar não, talvez ela faça. Mas não é o que ela quer. Ao passo que um instituto de pesquisa também não quer um contrato, ele quer pesquisa. Então, eu acho que, do ponto de vista, colocando a grande empresa no centro, você tem que saber escrever esses incentivos. Para fazer isso, você precisa entender que a melhor forma de você buscar a solução para os seus problemas é fora da sua empresa e não dentro. E isso é um ponto muito importante. Porque a velocidade com que o mundo vai, por definição, ele é mais rápido fora da sua organização do que dentro. Exatamente pelo que a gente estava falando antes. Porque a sua organização está olhando o curto prazo na maior parte das vezes. São pouquíssimas empresas que estão realmente olhando para fora e fazendo trabalhos incríveis. Posso falar da Ambev, mas eu tenho viés. Mas vamos lá. Suzano, Embraer, o próprio Itaú, são empresas, o Einstein, são empresas que você olha e fala, cara, tem algo ali que é interessante. E sabe coordenar e sabe entender o seu tamanho para orquestrar esse ecossistema. Aí ela ganha velocidade. Eu lembro sempre de um projeto de entrega por drone que a gente fez. Quando você pega um projeto desse, tem duas formas de você pensar. Tem a forma clássica do executivo que quer um time maior e quer poder e fala, vou fazer uma gerência de entrega por drone. Vou contratar um head, vou contratar um time, vou só aumentar custo. E tem o que a gente fez lá que foi, cara, qual que é a melhor startup que faz isso? Vamos trabalhar com eles num projeto onde, se der certo, é bom para a companhia, é bom para a startup? Então, eu acho que isso deveria ser muito mais utilizado do que é hoje. A gente deveria esquecer cada vez mais a hierarquia e pensar mais na orquestração de rede. Acho que grandes executivos no futuro são aqueles que orquestram melhor as suas redes em prol da organização. E aí ele consegue gerar valor para a companhia e para o ecossistema que ele está inserido. O futuro da inovação aberta é isso. Você realmente tem uma rede muito grande. E não só você fazer contrato com startup. Acho que esse é um grande erro que a gente tem no Brasil também. Inovação aberta é sinônimo de fazer contrato com startup. Não é. Não é.
você tem fundo de venture capital, você tem instituto de pesquisa, você tem as universidades, você tem outras grandes empresas. É que a gente nem pensa nisso, né? Há dois gigantes conversando em prol de um novo negócio. Cara, dá para fazer. Dá para fazer, e sabe que um movimento bem interessante que a gente vem percebendo, falando do ponto de vista dos editais de inovação e da captação de recurso, de um lado a gente tem as universidades com pessoas extremamente inteligentes, criando muita coisa bacana, depositando patentes, inclusive, mas às vezes era um conhecimento que ficava lá numa gaveta, porque ele não ia para o mercado. Né? Era desenvolvida toda uma pesquisa que, infelizmente, algumas vezes não era aproveitada para o grande público, para a sociedade como um todo. Por outro lado, o que a gente vem percebendo? A FINEP lançou recentemente 11 editais de subvenção econômica e todos eles obrigatório, no mínimo, um arranjo entre a empresa proponente, que vai entrar com o edital, e uma ICT parceira, uma instituição de ciência e tecnologia. Por quê? Porque ela está oportunizando, de certa forma, para que a startup vá buscar pessoas, vai buscar esse conhecimento externo para agregar, tracionar e ter maior velocidade e mais assertividade. Então, assim, por muito tempo era opcional essa questão de, eu posso buscar ICTs, startups e parceiros. Esses 11 editais, eles não são opcionais. Você precisa ter uma ICT parceira. Então, assim, a gente percebe que tem muitas empresas que têm certa dificuldade e falam assim, não, mas a universidade é muito burocrática, a universidade é muito demorada. Óbvio que não é a mesma velocidade que uma startup. Só que assim, eu acredito, e a gente tem muitos cases que já deram certo, que essa conversa entre startup ou empresa e universidade, você orquestra isso, você coloca prazo, você cria um bom plano de trabalho, isso dá super certo. Então, assim, eu acho que é um preconceito que ele precisa ser retirado, precisa ser vivenciado, e você precisa ter bons cases para mostrar que isso realmente dá certo. Porque às vezes a gente precisa provar para a startup ou para a empresa que dá certo fazer parceria com a universidade. Ela dá certo, mas ela tem um modelo um pouco diferente do convencional. E é fácil de mostrar. Se você olhar as empresas que são consideradas as mais inovadoras do Brasil, pelo ranking que você quiser, são aquelas que mais usam fomento. E é meio óbvio, né? Você tem muito mais injeção de dinheiro nos seus projetos, automaticamente você testa muito mais, automaticamente a sua chance de encontrar coisa nova é muito maior. É simples assim, todas, que pega as top 10, usam e abusam, porque é aquele dinheiro barato, é aquele dinheiro que foi feito para isso, é aquele dinheiro, como você mesmo falou, que foi pensado para inovar com o ecossistema. Qual que é o erro que eu vejo da maior parte das empresas? E aí estou falando das grandes, a startup eu não posso falar com propriedade. A grande empresa acha que é muito burocrático, ela tem uma certa preocupação que não deveria de estar trabalhando com o governo e ela compara com a pseudo-agilidade que ela tem dentro de casa, né? Ela olha e fala, não, eu não vou pegar esse dinheiro porque se eu precisar e um projeto for bom, eu vou pedir aqui dentro. Como se pedir dentro da empresa não fosse passar por 10 comitês, um monte de gente questionando e perguntando por que você vai tirar, entre aspas, aquele dinheiro que vai entregar uma meta de curto prazo para colocar numa aposta, numa pesquisa. Essa é a realidade, essa é a verdade. E é bobo, entendeu? É até pouco inteligente você não usar esse dinheiro disponível. Matematicamente, você deveria pegar. É que nem crédito imobiliário quando você vai comprar uma casa. Assim. Cara, é o dinheiro mais barato que você pode pegar dentre as opções. Vai, tirando o consórcio, mas aí tem toda uma questão de contemplação. Pega o máximo que der. E essa era uma pergunta que eu queria te fazer, que você viveu e vive muito nesse cenário de grandes empresas. Vocês percebem, você percebe que elas captam recurso? Você percebe que elas estão abertas para isso? Pensa assim, no cenário, sei lá, dos últimos 5 anos, que você vivenciou muito isso até o momento atual. Você percebe que isso vem melhorando? Você percebe que isso ainda está muito aquém do que deveria estar? Como que você percebe esse cenário? Falando em fomento, tá? Sim, sim. Eu acho que as empresas que sempre usaram estão usando muito mais, estão aproveitando. Eu acho que as que não usaram estão começando, mas elas estão muito aquém do que elas poderiam. Porque demora um tempinho, né? Para você se educar, você pedir primeiro, seja um edital, o que for, né, da instituição que for, para você aplicar, você aprender como prestar conta e você ver os primeiros resultados.
mas você vai ver resultado. Isso que é a maravilha, assim, cara. A gente fez 2, 3 anos atrás e o resultado é automático. Aí você fala, cara, gostei, entendeu? Então, é um movimento que eu acho que ele está numa velocidade menor do que ele poderia. Obviamente, ele foi turbinado agora por todos os editais da FINEP que você comentou, mas eu acho que a quantidade de empresas que poderiam usar e não estão usando é muito maior do que aquelas que usam hoje, assim. Isso porque a gente está falando de grande. Se chegar em médias ou startups, nossa, aí é impressionante, assim. Então, eu não sei, é um capítulo, eu acho que é pouco explorado. Mas voltando de novo em quem usa tem áreas dentro da empresa só para fazer isso. Para aproveitar ao máximo. E se paga N vezes. Talvez seja a área da companhia que o retorno é garantido. Porque é matemática. Assim, é só parar e fazer conta. Só que aí entrando talvez num outro capítulo, tem um problema estrutural, que é eu sei o que eu preciso fazer no curto prazo, como grande empresa. Mas talvez a maior parte das grandes empresas não tem noção do que ela precisa fazer no médio e no longo prazo. O dinheiro de fomento, ele não vem para bater uma meta do ano. Exatamente. Ele vem para entregar o médio prazo. Só que o médio prazo é sempre incerto em grande empresa porque os executivos trocam de cadeira com uma frequência muito grande. E é natural, não estou falando que é certo, mas é o que acontece, que um novo executivo ou executiva, quando ele assume uma cadeira, ele apaga o passado e constrói uma nova história. E nessa história, a pesquisa que demora 2, 3 anos vira prioridade 18, porque ele precisa entregar resultado rápido para provar que a decisão de colocar aquela pessoa naquela cadeira foi acertada, e ele acaba não dando tanta atenção para aquele projeto que precisa de tempo. Se você olhar os novos negócios, as grandes inovações que foram feitas em grandes empresas demoraram anos. Precisou literalmente ali do board, do dono ou do CEO olhando e blindando para deixar aquele negócio amadurecer e florescer. Por isso que talvez média empresa consiga acelerar muito mais rápido do que uma grande. Porque a média empresa tem dono ou dona. E até porque, assim, um projeto de inovação, um edital, vamos pensar numa subvenção. Ele tem um time para acontecer e ele precisa acontecer. Ele não tem como, recebi o recurso, agora eu vou pensar se eu vou desenvolver ou não. Não, você é obrigado a desenvolver e prestar contas. Quando a grande empresa, por exemplo, está desenvolvendo algum projeto interno e ela percebe que talvez aquilo não faça muito sentido, ou tem que acelerar ou tem que pausar, ela pode fazer isso a qualquer momento. Sim. Então, talvez esse seja um dos pontos negativos, de certa forma, dela não estar buscando tanto a questão da subvenção, porque ela não tem o controle sobre esse momento eu vou parar e colocar outra coisa de lado, vou colocar isso. E eu lembro que você comentou um tempo atrás sobre o Zé Delivery, que você estava na Ambev quando foi desenvolvido, e eu lembro que você comentou, me corrija se eu estiver errada, que ele iniciou, ele ficou um tempo meio que em stand-by, e depois, quando a pandemia efetivamente aconteceu, fluiu de uma forma muito mais rápida e mais natural pela necessidade. Só que é um projeto que, se fosse uma subvenção, por exemplo, ele teria que seguir um certo fluxo. Então, talvez esse seja um dos motivos, um dos pilares, né? Total. Mas aí, se você for pensar, o Zé, ele, entre aspas, antes de explodir, ele teve 5 anos ali, dentro da Ambev, amadurecendo. Talvez a gente não deveria ter usado, não usou, mas se fosse usar uma linha de fomento, deveria ser para estudar a oportunidade do Zé. Tipo, de tentar criar contexto, ver a estratégia, fazer os primeiros experimentos para depois trazer isso para dentro do negócio principal e acelerar. Excelente, porque você tocou num ponto que eu gostaria que você tocasse efetivamente, porque existem editais, existem linhas de fomento que é para isso, que é para você estudar a viabilidade, para você verificar se realmente aquilo faz sentido ou não. Só que o que a gente percebe? As pessoas não sabem, as empresas não sabem. Então, o mundo do fomento, ele é um mundo gigantesco, ele tem muitas particularidades e tem muitas opções. E às vezes a empresa ela acaba ouvindo falar sobre uma linha específica, uma subvenção específica, ela acredita que tudo permeia sobre aquilo, e não é exatamente isso. Existem muitas variáveis e muitas formas de você conduzir tudo isso. Então, talvez falta informação, talvez esse seja um ponto também.
E eu acho que falta uma clareza de o que é o fomento versus os incentivos fiscais que boa parte das organizações hoje tem. Vira e mexe a gente vê, a montadora XPTO instalou fábrica em tal lugar. E aí você percebe que é toda uma negociação de incentivos fiscais que, cara, certo ou errado, ela acontece. A gente não está falando disso. Não está falando de incentivo fiscal. A gente está falando de dinheiro para inovar. Só que na confusão e talvez no pouco entendimento de, poxa, de onde vem o meu dinheiro? Como é que fica a minha relação com o governo? Bababá, como é que a minha imagem é ou não afetada pelo governo A ou governo B? Acho que as empresas elas preferem dar um passo para trás. E isso é ruim, entendeu? Porque, cara, até como cidadão, você deveria pensar, cara, eu aqui na minha empresa, se eu considero que eu estou fazendo um bom trabalho, honesto, correto, eu deveria usar esse dinheiro. Exatamente. Então, assim, é quase que o seu papel de fazer o melhor pelo ecossistema do seu país, assim. Porque, cara, se você não usar esse dinheiro, eu tenho certeza que ele vai ser usado em algo muito menos impactante para o Brasil. E é isso que a gente sempre fala: existe recurso disponível, faltam bons projetos. Então, a gente acaba atendendo prioritariamente startups, empresas de pequeno e médio porte, e a gente vê muito isso nesse sentido, assim, o dinheiro está aí, por que não aproveitar? Porque muitas vezes eu preciso quebrar um paradigma e mostrar que dá certo e que funciona e está tudo bem, está tudo certo, mas depois que essa empresa consegue fazer a primeira captação, seja ela via financiamento, seja ela subvenção, e ela percebe, entende o processo e percebe que isso dá certo, ela não para mais. Uhum. Ela continua cada vez mais buscando outras subvenções, outros financiamentos para outros projetos que ela tem lá no roadmap de possibilidades para desenvolver, porque está tracionando e está acelerando. Só que tudo isso é um processo. E aí, muitas vezes, a empresa ela fica esperando ver se o vizinho deu certo, e se o vizinho dá certo, ela entra, mas ela perdeu tempo esperando o vizinho entrar, de certa forma, né? E é ruim, né? Porque você acaba... Acho que você acaba perdendo boas oportunidades ou você acaba experimentando pouco. Não estou dizendo que você ser o pioneiro é sempre bom. Às vezes não. Às vezes ser o que a gente chama ali de seguidor rápido, ver alguém na frente e depois você vai mais rápido, às vezes é uma boa estratégia. Mas a gente não está falando disso. A gente está falando de dinheiro barato investindo em experimentos. Quanto mais você faz, mais você aprende, mais rápido você encontra algo que você pode ter como novo negócio, como nova oportunidade, novo produto, novo serviço. É isso. As empresas elas não estão treinadas em experimentar. Elas não estão treinadas em ser abertas, elas não estão treinadas em ciência, que é onde a gente aqui tem a maior quantidade de oportunidades de fomento. Normalmente elas dão pouca autonomia, e eu acho que isso tudo acaba limitando a conexão com esse mundo gigantesco e maravilhoso de fomentar novos projetos de médio e longo prazo. Nem longo, acho que de médio prazo. E sabe que tem um programa que se chama Embrapi, que ele trabalha, de certa forma, o governo federal, ele certificou unidades Embrapi em todo o Brasil, são mais de 70 unidades em todo o Brasil, cada uma delas é especialista em uma ou mais áreas, onde a empresa pode buscar uma unidade Embrapi que é especialista na sua área correlata do seu segmento e desenvolver o projeto de inovação de forma conjunta com essa unidade Embrapi, que ela vai utilizar todo o seu conhecimento, expertise para desenvolver o projeto, para fazer pesquisa, para fazer a inovação, para fazer a tecnologia, muito focado em pesquisa também. E disso, 1/3 do valor já é subsidiado na largada. A unidade Embrapi já tem esse recurso lá para desenvolver o projeto. O que a gente percebe muito, assim, conversando com as empresas? Elas focando no problema e não na solução. Mas eu vou ter que esperar a universidade fazer o plano de trabalho. Mas eu vou ter que pagar talvez 1/3 daquele valor. Eu vou ter que pagar os 2/3. Tá, é melhor você pagar 1/3 ou 2/3 do valor, ou é melhor você fazer tudo sozinho? Exatamente. É melhor você desenvolver essa tecnologia com alguém que tem muita expertise, muita bagagem, dentro de um tempo diluído de um plano de trabalho que é acordado entre as partes, ou você prefere fazer tudo sozinho? Então, assim, ainda eu acredito que tem muitas crenças que precisam ser quebradas. E isso acontece com o tempo, graças a Deus, a gente percebe que olhando para trás, há uns 4, 5 anos atrás, era muito mais difícil e vem melhorando. Mas assim, a gente percebe as empresas perdendo oportunidade ou deixando de crescer e acelerar por uma visão limitada. E tem acho que um cenário novo aí que vai ajudar,
que é basicamente você entender que os problemas que a gente tem pela frente, eles não são nem fáceis nem complicados, eles são complexos. Porque os problemas fáceis e complicados as grandes empresas já tiraram da frente. Os problemas complexos, eles vão envolver agora o conhecimento prático de uma grande empresa com ciência vindo da academia. Hoje, N projetos envolvem bancos de dados, AI, blockchain, novos modelos de negócio, entendimento do comportamento do consumidor que vem da antropologia, da sociologia. Você precisa ter essa junção de academia e iniciativa privada. Então, isso vai ser automático. O que resolve automático para aquelas empresas que realmente fizerem o trabalho bem feito. As que não fizerem vão ficar pelo caminho. Exatamente. E aí acho que você resolve um problema estrutural do Brasil, que é muito do que a gente faz hoje na academia, nas universidades, nos institutos, acaba virando apenas um paper. O que não é ruim, mas poderia ser muito mais. Poderia ser um paper que vira um negócio que cria impacto. Não são todos, mas eu acho que nenhum, ou uma quantidade muito baixa que a gente tem no Brasil, faz com que o país não acelere na velocidade com que ele precisa. E faz com que ele não consiga resolver os problemas complexos que eu comentei. Sabe que a Finep tem um edital que está aberto o fluxo contínuo, que é de propriedade intelectual, onde se você encontrar uma universidade que um pesquisador fez um depósito de patente de alguma solução, que ele fez a pesquisa, não precisa ter a patente concedida. O protocolo da patente feito, essa empresa pode fazer um contrato, enfim, ela pode adquirir essa patente da universidade, desenvolver a tecnologia juntamente com a universidade e conseguir o recurso via subvenção para fazer todo o projeto. Então, desde para, sei lá, obra civil, compra de máquinas, equipamentos, insumos, pagar P&D, terceiros, tudo que ela precisa para fazer esse projeto acontecer. Então, assim, tá na mão. Sabe assim, eu não consigo entender. Tá tão aberto, tá tão disponível que eu acho que é só quando a empresa realmente ela não quer, que ela não vai buscar esse tipo de possibilidade. Porque está disponível, tem dinheiro, a universidade está aí, bons profissionais estão aí, tem como fazer tudo isso acontecer, tem metodologia para dar esse match, fazer tudo isso ter resultado. Então, por que efetivamente não acontece, sabe? Será que está faltando o quê? Maturidade, conhecimento, a informação chegar onde precisa chegar? São vários pontos que a gente precisa colocar na mesa, porque tem muito recurso, tem muitas possibilidades e tem muitas empresas que ainda não estão acessando. Eu acho que falta ainda educação e mais cases para convencer todo mundo. E aí, do ponto de vista da startup, eu acho que Fomento resolve um problema que hoje, no Brasil e no mundo, você tem muito negócio que ele é incremental. Assim, que ele resolve um problema, mas é um problema pontual. O aplicativo que é muito parecido com outros 10 aplicativos. Ou aquilo que é bacana, mas é um modelo de negócio incremental. Eu acho que a gente está vendo cada vez mais, mas ainda bem menos do que precisa, aquelas startups de hard science, de deep tech, que resolvem problemas complexos mesmo assim. A gente não tem hoje a startup no Brasil que resolve o problema da educação, da saúde, da infraestrutura, do transporte. Mas app de pagamento em balada a gente tem as centenas. Isso aqui é o marketplace que conecta vendedores de ração com donos de pet. É legal, mas, cara, já tem 10, 100. A gente precisa realmente de novas empresas que vão nos problemas profundos, que sabem orquestrar academia e iniciativa privada. É isso que a gente precisa agora. A gente não precisa mais de um aplicativo de mobilidade, de hospedagem, um marketplace. Não precisa. E eu acho que o empreendedor acaba, por talvez não saber, indo naquilo que traz retorno um pouquinho mais imediato, é mais ali próximo dele, ele entende melhor, ele vê uma oportunidade de negócio mais automática. Não dá, assim, não dá. E sabe que mesmo que ele esteja começando um negócio com esse tipo de solução, com uma inovação para competitividade, uma inovação para desempenho, que é uma inovação mais simples, ele consegue buscar recurso para isso também, um financiamento para inovação, por exemplo, até ele chegar a tal ponto que ele consegue
perceber algo a mais e efetivamente ter alguma disrupção talvez um pouco maior. Então, assim, o fomento, ele está disponível desde para uma inovação para desempenho, que é uma inovação mais simples, melhorar algo que já existe, não copiar o teu concorrente, mas você fazer um upgrade da tua tecnologia. O fomento já existe para isso, desse ponto de partida para cima. E hoje ele prefere vender parte da empresa dele ali no começo para um investidor anjo, ao invés de capital, que é uma decisão matematicamente errada. Então, não dá para entender, mas eu acho que é a maneira como o ecossistema se comportou nos últimos anos e as pessoas vão replicando os casos. Não estou falando que está errado, mas acho que tem formas mais inteligentes Tem de outras você fazer. opções que podem Isso. ser estudadas. Eu acho que, assim, não se limite somente ao que você está vendo no teu mundo e no teu meio. Busque outras possibilidades. Entenda o que existe no mercado, porque se você se limitar, você vai estar fazendo mais do mesmo e vai estar fazendo o que todo mundo está fazendo. Se você abrir o teu escopo de possibilidades, você vai se diferenciar. Se você conseguir uma subvenção, ou mesmo que for um financiamento para inovação, isso vai acelerar a sua empresa. Total. E não vai diluir teu equity de alguma forma, né? Exatamente. Vai fazer toda essa diferença. De uma maneira geral, a gente percebe que existe um caminho que vem sendo trilhado nessa questão de inovação aberta e existe uma disrupção que está acontecendo, que acho que a gente pode chamar até de uma revolução com inteligência artificial, que vem, até você trouxe inicialmente tudo que você viu e tudo que vem acontecendo. E aí eu gostaria de fazer um paralelo para entender como que você percebe no Brasil isso? Porque assim, você veio agora de um evento internacional, tem que trazer isso para a realidade e pensar como que o Brasil está se comportando em meio a tudo isso e como que você percebe que pode ser, claro que é a pergunta de 1 milhão, né? A grande sacada, de certa forma, para fazer tudo isso se conversar e acontecer nos próximos anos. Eu acho que a gente deveria fazer 2 coisas aqui. A gente deveria colocar a mão na massa e testar. Eu acho que AI dá uma velocidade muito grande para você validar aquela solução que você está pensando dentro do problema. Ela itera muito mais rápido do que a gente fazendo pesquisa com prancheta na rua. O robô faz isso em uma velocidade muito maior e a quantidade de iterações que você faz no processo te dá muito mais assertividade. Isso a gente precisa fazer. E a gente precisa colocar essa tecnologia, essa inteligência para trabalhar nos problemas profundos. É aí que eu acho que a gente vai ver de verdade grandes oportunidades. Tem algumas limitações no processo. A gente não tem dados suficiente, a gente tem uma burocracia que infelizmente atrapalha quando a gente está falando ali de problemas realmente nacionais, realmente estruturais, mas a grande oportunidade está aí. E o segundo ponto para mim eu acho que a gente precisa ter discussões mais profundas sobre problemas. Porque hoje a gente tem uma visão empresarial de pessoas que querem montar empresas e não necessariamente resolver problemas. Eu acho que a gente aqui tem problemas estruturais. Vou ser repetitivo, mas acho que é importante. A gente não precisa mais de um app de balada, a gente não precisa mais de um app de mobilidade. Tá tudo funcionando, tá tudo bem. Tem seus probleminhas, tem suas correções, mas eu acho muito mais impactante, talvez como um melhor negócio, a gente focar onde tem problemas profundos. Mas não é o que a gente está vendo no Brasil. A gente ainda está vendo as pessoas indo para aquela iniciativa que dá dinheiro rápido e não é um problema tão grande. E sabe que dá para puxar um gancho, porque você tem viajado bastante, eu vejo você palestrando em vários lugares do Brasil, e o Brasil tem vários Brasis dentro dele, de certa forma. E como que você vê isso? Você tem visitado vários estados, em contato com pessoas de lugares extremamente diferentes. Como que você vê essa cultura da inovação no Brasil como um todo, assim? Como que você percebe? Cara, é fantástico. É fantástico. Só que aí a gente está falando de nicho, né? Essa é a diferença. Eu tenho 40 anos de idade. Eu nunca tinha ido para o Mato Grosso até o ano passado. Ano passado eu fui 5 vezes. Cuiabá, Sinop, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Rondonópolis. Você começa a olhar a velocidade com que o agro está andando e tudo que tem de potencial ainda a ser explorado. Porque lá a conversa não é mecanização, não é eficiência, não é nada disso. Isso aí estão bem resolvido. A conversa lá é novos modelos de negócio. Como é que eu deixo de ser B2B e vou para um B2C ou um D2C? Cara, como é que eu penso programa de assinatura? Como é que eu penso um monte de outras coisas que pra gente aqui na Vila Olímpia é o natural. Então, o que eu consigo ver no Brasil, e aí citando, além do Mato Grosso, Recife, Florianópolis,
o Rio tentando voltar ao ecossistema, o Rio, a segunda cidade do Brasil, em número de pessoas, acho, e potencial econômico, mas ficou um pouquinho para trás quando o assunto é inovação e ecossistema. Então, eu acho que a gente está vendo nichos locais se desenvolvendo com características bem peculiares. O que dá para tentar supor para frente? Que isso vai crescer, a gente vai ter cada vez mais nichos e a gente vai ver soluções diferentes vindo de lugares diferentes porque eles estão especializados em setores. Quando a gente olha os Estados Unidos, é mais ou menos isso que acontece. Lá na Califórnia, no norte da Califórnia, é muito modelo de negócio baseado na internet. Em Nova York é fintech. Em Boston é health tech. Você começa a ver um pouco mais desenvolvido em determinados setores. Aqui no Brasil a gente está começando a ver isso. Cresceu, obviamente, mais em São Paulo, teve mais densidade, mais dinheiro. Muita gente veio para cá, mas eu acho que você hoje não precisa vir para São Paulo para criar uma empresa de centenas de milhões de reais. E estou falando aqui de, sei lá, vou pegar um exemplo sem fazer propaganda, Super Coffee. É uma startup que, cara, começou com um Bruninho e não está em São Paulo. Então, eu acho que a gente começa a ver uma descentralização de oportunidade, dinheiro, que dá a sensação de que o Brasil vai começar a crescer um pouquinho menos desigual. Eu acho que a gente não deveria ter cada vez mais pessoas vindo para São Paulo para criar um negócio, até porque a gente está falando de negócios digitais e a gente está falando de problemas nacionais na maior parte dos casos. Então, é assim que eu estou enxergando. Entendi. E faz muito sentido toda a tua colocação. A gente falou muito de inovação aberta aqui, a gente está já se encaminhando para o final. Qual que seria a tua dica? Assim, eu sei que às vezes é difícil uma dica, mas assim, falando de inovação aberta, falando para as startups, falando para as empresas, qual que seria, assim, se você pudesse falar, olha, eu acho que isso aqui faz sentido para 2024, para os próximos anos, o que você falaria, assim, como se fosse não digo nenhuma sugestão, mas algo que você acha que faria sentido para as empresas pensarem para frente? Aí tem dois ângulos, tá? Se eu fosse uma grande empresa, eu tentaria fazer a minha própria startup. Zé Delivery foi isso. E eu acho que tem N casos aí que a gente começa a ver. E Vitol, na Embraer, foi isso. Então, você fazer as suas startups dentro de casa talvez seja uma oportunidade. Eu acho que na relação curto prazo, grande empresa e startup, vai continuar acontecendo e vai crescer. Você vê os números da inovação aberta acelerando, cada vez mais empresas, cada vez tickets mais altos, mas para resolver problema de curto prazo. A startup talvez seja a melhor solução para um problema de curto prazo da empresa. Mais eficiente, mais barato, mais rápido, quase que mais tudo. E do ponto de vista da startup, sei lá, se eu fosse um empreendedor, cara, eu tentaria literalmente explorar setores de maneira mais ampla. O que eu quero dizer com isso? Cara, atendi uma empresa de bens de consumo, percebi que ali tem um problema. Vai nas outras todas as empresas de bens de consumo, vai literalmente conquistando os setores. Às vezes o empreendedor não tem essa sacada de olhar por setor. Às vezes ele olha, eu vou para uma mineradora, depois para uma siderúrgica, depois uma empresa de bens de consumo, porque vai meio que tentando explorar. Mas talvez seja mais assertivo você ir conquistando setores. Porque é bem provável que se uma grande empresa eficiente, reconhecida, tem aquela dor naquele setor, as outras também devem ter. Então eu iria assim. Aqueles que têm um pouco mais de caixa e um pouco menos, na verdade tem mais tempo e o caixa não está queimando tanto, desenhar negócios com grandes empresas pode ser um caminho possível e fomento é habilitador disso. Pegar dinheiro de fomento para ser a solução de um problema de uma grande empresa talvez seja o melhor exemplo da da tripla hélice minimamente funcionando, porque aí você tem ciência, você tem iniciativa privada, você tem governo, instituição, me confundi, academia, governo e iniciativa privada trabalhando. Então acho que aí é uma possibilidade. Com o fomento potencializando tudo isso, faz total sentido. Eu acho, porque aí você desenha algo muito pontual de maneira um pouquinho mais controlada, sem se preocupar tanto com o investimento, porque o investimento está vindo de uma terceira parte. E você consegue trabalhar e fazer fluir de uma forma rápida e acelerada. Exato. Exatamente.
Excelente, quanta coisa bacana a gente aprendeu hoje, quanto insight, né? Bruno, muito obrigada Imagina. pelo convite, por ter vindo. Infelizmente, o nosso tempo está terminando. Se você quiser deixar alguma mensagem final, fica bem à vontade, tá? Obrigado. Bom, primeiro de novo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. E eu acho que a gente precisa cada vez mais de discussões assim, discussões mais aprofundadas sobre um tema específico. Aqui, acho que a gente conseguiu mesclar um pouco como que Fomento trabalha inovação corporativa, seja você uma grande empresa, seja você uma startup. Então, espero que a gente tenha mais. Com certeza. E fica ligado que em breve tem mais um Pode Decolar.